Olá, Alfa, seja muito bem-vindo. O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente. Ele vai contar a história de uma ida minha frustrada a uma barbearia aqui no Rio de Janeiro. E o curioso é que esse vídeo também é uma continuação de um vídeo que eu fiz aqui recente no canal. Ele fala de absurdos que eu passei em barbearias. Isso tudo porque numa única barbearia, num único lugar, numa única visita, vários absurdos aconteceram, várias situações inesperadas aconteceram e eu resolvi gravar esse vídeo para falar um pouquinho sobre isso, para inclusive desabafar. Bom, tudo começou quando eu resolvi aparar a minha barba. Era uma situação que eu precisava fazer naquele dia, era um sábado, aí eu não podia adiar. E, como vocês sabem, dificilmente eu faço a barba na rua. São poucas as pessoas em que eu confio para fazer a minha barba. Eu sou bem chato, eu costumo fazer a minha barba em casa. Tem algumas pessoas que já fazem a minha barba, mas para fazer com um estranho, entre aspas, é muito difícil. Eu cheguei inclusive a ligar para algumas pessoas, a recorrer, mandar mensagem para algumas pessoas em que, embora eu não tenha feito ainda a barba com elas, eu conheço o trabalho, eu já vi, sei que faz um bom trabalho e confiaria de lá fazer minha barba. Porém, essas pessoas não estavam disponíveis, eu não consegui um retorno em tempo hábil, então, como eu tinha que me dirigir ao shopping mesmo para resolver outras coisas, eu falei, bom, no shopping eu sei que tem uma barbearia, então eu vou deixar para fazer lá. Eis então que eu me dirigi a esse shopping, que no caso, o maior shopping que tem localizado na Barra da Tijuca, e fui até a barbearia em questão. E outra curiosidade é que eu já gravei, inclusive, nessa barbearia, não nessa unidade em especial, mas na unidade localizada em outro shopping também na Barra da Tijuca. Ela foi quadro do Barba SA há bastante tempo atrás. E ao entrar na barbearia, do lado de fora, na porta, tinha uma placa com letras grandes, promoção. Barba e cabelo R$100. Guarda essa informação. Sendo shopping, eu já esperava pagar algo dentro dessa grandeza. Até aí, tudo bem. Entrei e fui abordado por um dos profissionais. Cumprimentei, dei boa noite, houve resposta, tudo bem. E a primeira pergunta que eu fiz assim que fui abordado foi a seguinte: quem é o profissional que mais entende de barba aqui? E aí a gente vai ao primeiro absurdo, que é arrogância e prepotência. Por que eu estou falando isso? Porque a resposta que o profissional me deu foi exatamente assim: aqui todos somos muito bons em barba. Eu até acredito que possa ser, não duvido, né? Todo mundo realmente ali pode ser muito bom em barba, pode ser muito bom em cabelo, enfim. Mas eu acho muito difícil e duvido. Na hora eu percebi que ele ficou ligeiramente ofendido e eu até pedi desculpas, né, se eu fui mal interpretado. Eu falei, pô, cara, você me desculpa, eu não quis ofender, não quis ser mal interpretado. E aí eu usei a analogia do estúdio de tatuagem. Agora, quando você quer fazer uma tatuagem, por exemplo, realista, né, e aí você vai num bom estúdio de tatuagem ou num grande estúdio de tatuagem, é comum você perguntar, por exemplo, bom, quem é o profissional que é bom em realismo? Aí na hora vão te apontar, bom, é fulano de tal, é ciclana, porque sempre tem um que é muito bom em determinado estilo. Pode até acontecer de todos os profissionais saberem tatuar nos diversos tipos de estilo, mas sempre tem alguém que se destaca, isso é comum. E na barbearia isso não é diferente. Obviamente que você tem um profissional que ele pode saber conhecer de todos os estilos, ele pode saber um pouco de cada coisa, mas são muitas as possibilidades, tá? Então, você ter alguém que é muito bom em determinada coisa é comum, não é nada de absurdo. Tem outra coisa, na minha opinião, a resposta que o profissional deu, ela poderia ter sido bem diferente. Se ele chegasse para mim, por exemplo, e falasse, olha, aqui no nosso estabelecimento todos os profissionais são treinados para todos os tipos de corte, de situações e tudo mais. Olha só a diferença, né? Manteve uma postura ali, você não foi arrogante, você não foi prepotente, você disse ali que todos estão treinados, todos estão no mesmo nível. E não o cara ter dado uma risada daquela e dito que todos os profissionais realmente são muito bons. Aqui todos somos muito bons em barba. Bom, ele percebeu a minha insistência em um profissional que realmente soubesse fazer a barba e aí me direcionou, usou a desculpa de que o fulano lá era o da vez e me direcionou para outro profissional, até aí sem problema nenhum. Eu me dirigi até o barbeiro, cumprimentei, boa noite, aquela coisa toda, sentei na cadeira e aí eu perguntei diretamente para ele. Falei, pô, cara, você manja aí de desbastar a barba, parar a barba, não sei o que, bababá. Eis que a gente vai ao segundo absurdo, que é
o barbeiro mentiroso. É o barbeiro que diz que sabe uma determinada técnica, mas ele não sabe. Acho que tem profissional que fica com medo, né, ou talvez vergonha de falar que não domina determinada técnica, mas isso é um absurdo. Porque, cara, a variedade que tem de técnicas e estilos e você dominar todas elas é quase que impossível. Entendeu? Você pode até conhecer de uma determinada técnica, mas dominar e todas elas é muito difícil. Então não tem problema você falar que não domina uma determinada técnica. Eu conheço bons profissionais que não dominam determinada técnica. Que eu já cheguei e falei, pô, cara, tu faz a barba? Pô, cara, não faço barba, tal. Ok, tudo bem, o cara foi sincero. E por que isso? Porque na barbearia dele ou na barbearia que ele trabalha não existe essa demanda. Então não tem necessidade do cara se especializar, se aprofundar naquela técnica se ele não vai utilizar. É o que acontece, por exemplo, com desenho, esses desenhos que fazem na cabeça. Não é todo mundo que sabe fazer aquilo. Que domina então, nossa, são pouquíssimas as pessoas. Mas tem gente que vai lá e mete a cara e faz. Fala que domina e fala que sabe. E fica aquele resultado maravilhoso. Mas se no seu público, se na sua barbearia ou no lugar que você trabalha não existe essa demanda, não tem por que você se especializar, não tem por que você aprender aquela técnica. Então não tem por que você mentir. Então seja sincero, se você não domina aquela técnica, abre o jogo, fala, olha, eu não domino, eu corto, já cortei diversas vezes, mas eu não domino. A gente pode tentar. Aí fica a escolha do cliente. O cliente decidir se faz ou não. Eis que o corte começou a ser feito, a coisa evoluiu, acho que ele não ficou muito satisfeito, ele ficou com uma cara meio que de descontentamento com todo esse meu questionamento, mas enfim, seguiu o baile. Esse próximo absurdo, eu confesso que é um dos mais leves, mas que me incomodou bastante por dois motivos, eu vou explicar o porquê, que é o barbeiro árvore. E o barbeiro árvore é o barbeiro que ele fica parado no mesmo lugar, ele não se movimenta, o que se movimenta é a sua cadeira. Eu não sei se isso é alguma técnica específica, mas eu confesso, vou ser bem sincero, eu nunca vi isso na vida. Tá? Geralmente o que acontece? O profissional, ele circula você ali por trás, né, naquela meia-lua, né, que é a área de trabalho ali, obviamente que ele não vai ficar na frente porque não dá por causa do pé do cliente, mas ele fica circulando, a cadeira mexe, ok, mas o cara ficava o tempo todo parado no mesmo lugar e o que mexia era a cadeira. E depois eu fui descobrir por quê. Porque era exatamente na linha de visão dele da televisão que estava localizado bem acima da minha cabeça. Então ele ficava parado, já criou o hábito de ficar parado. Naquela posição era justamente a posição que ele conseguia ver a televisão. Mas aquilo me incomodou na hora por duas razões. Primeira delas, eu ando com essa bolsa aqui. Na hora que eu sentei, eu não queria deixar ela no meu colo. E eu não queria deixar na bancada dele, que já estava praticamente toda lotada. Eu falei, cara, não vou atrapalhar o trabalho do profissional. E ele percebeu que eu fiquei meio assim, e ele sugeriu de colocar na bancada ao lado, que estava inutilizada em função da pandemia. Só que era um pouquinho distante, botei a bolsa ali e tudo bem. Só que nessa dele ficar movimentando a cadeira o tempo todo, dificilmente eu ficava parado, virado para frente, olhando para o espelho, né? Que é como eu costumo ficar quando eu estou, né, cortando o cabelo. Então, a barbearia, como ela tinha duas entradas laterais, ou seja, tinha pessoas entrando e saindo ambos os lados, e eu ficava de costas para minha bolsa, aquilo foi me dando uma agonia absurda, porque eu estava de costas para minha bolsa. Poderia passar muito bem alguém ali esticar o braço e pegar. Aquilo me incomodou, eu não consegui relaxar. Eu não consegui ficar tranquilo. Tá? Então, enquanto o cara não virava, botava a cadeira virando para frente, eu não consegui relaxar. E a outra questão é que, como era uma barbearia toda espelhada, ou seja, toda de vidro, né? Ou seja, as pessoas que estavam do lado de fora conseguiam ver, eu não ficava virado para frente, eu ficava a cada momento virado para um lado da barbearia, ou seja, virado para fora, para as pessoas que estavam passando pelo shopping, ou virado para o caixa, ou virado para qualquer outro lugar, e aquilo ficou meio constrangedor para mim, eu ficar a cada momento virado para um lugar, as pessoas passando, olhando aquela coisa toda. Então nesse quesito foi uma experiência muito ruim, eu fiquei agoniado enquanto eu ficava girando ali para todos os lados. Eu não sei se existe essa técnica de ficar parado, plantado no lugar, eu nunca passei por isso. Se você é profissional, cara, você conhece, você sabe disso, bota aqui nos comentários, eu preciso saber disso, mas é uma situação que nunca tinha acontecido antes comigo.
Bom, ele terminou o trabalho dele e perguntou se eu queria finalizar a barba com algum produto e me ofereceu um óleo de barba. Eu falei, cara, eu particularmente prefiro utilizar um balme, porque eu vou botar a máscara daqui a pouco, então vou estar com a barba ainda úmida, ainda oleosa, e botar a máscara não vai ser interessante. E aí perguntei, falei, pô, mas que óleo é esse aí? Ele falou, é óleo de jojoba com não sei o que. Eu falei, não, a marca. E eu perguntei a marca. E aí ele olhou, porque ele não sabia o óleo que ele estava oferecendo, enfim, o produto que ele estava oferecendo. E aí a gente vai para um próximo absurdo, que é produtos ruins na barbearia. E quando eu falo produtos ruins, não quero ser mal interpretado. Todo mundo sabe aqui que existem produtos que são de boa qualidade, produtos que são produtos mais baratos, mais acessíveis, produtos de entrada, mas existem sim produtos ruins. Existem produtos de baixa qualidade que você vê nitidamente ali, já de cara, pela embalagem, cara, que aquilo é um produto de má qualidade, que não deve ter um registro na Anvisa, é um produto que deve ter sido feito em fundo de quintal, a impressão é ruim, a marca é ruim, a qualidade é ruim, a fragrância é ruim, então são produtos ruins. Bom, e aí é inegável que de produto eu posso falar, e eu olhei ali, bati a cara, falei, cara, isso aí não vale nada. Mas obviamente que eu não falei isso, mas agradeci, falei, cara, obrigado, mas prefiro ficar sem nada. Mas por que eu estou falando isso? Bom, quando você vai num lugar localizado num shopping, você cobra ali, a princípio, um valor de 100, 150 reais, 200 reais por um conjunto de serviço, o mínimo que eu espero são produtos de boa qualidade. Pagando o que eu estava pagando, eu esperava um Dom Alcides, um Sailor Jack, uma Barbarana, um Viking, cara, não o produto que ele me ofereceu. Eu entendo que se na sua barbearia ou na barbearia que você trabalha, você cobra 10 reais pelo corte, ou às vezes menos que isso, natural você ter produtos mais acessíveis, mais baratos, para a conta fechar. Você não vai oferecer um óleo que custa 60, 70 reais se não se quebra, entendeu? Então você vai oferecer produtos mais acessíveis. Agora, num lugar que se propõe a pagar 100, 150 reais por um combo de cabelo e barba, no mínimo eu estava esperando, como eu falei, produtos de boa qualidade. Se é uma pessoa leiga que nunca utilizou nenhum outro produto, não tem nenhuma referência, pode até ser que colhe, pode até ser que a pessoa goste. Agora, para a pessoa que tem pelo menos uma referência, usou pelo menos um tipo de produto, cara, ela vai usar aquilo ali e vai ver na hora, cara, isso aqui não vale nada. Então, se você quer elevar a qualidade do seu serviço, você quer manter um padrão de qualidade, isso tem que ser em tudo, inclusive no produto que você oferece. Bom, final das contas não usei nada, ficou assim mesmo, e aí ele terminou o corte e aí tirou a capa de mim, e foi naquele momento ali, que eu me aproximo do espelho, ainda sentado na cadeira, e olho para ver como é que tá a barba, dou aquela ajeitada, aquela minha finalizada, foi o cabelo e barba no caso, ajeitei ali para ver como é que tava. E na ocasião eu estava de blusa escura, eu estava com uma jaqueta, mas eu estava de blusa escura, Logo, barba preta e blusa escura, ou seja, você não tem contraste. E aí eu estava ali, da minha maneira, tentando, ver a barba, o que mudou, não sei o que e tal. E aí eu acho que o cara já estava meio que de saco cheio, meio puto, e aí ele fez o seguinte, cara, eu não sei nem qual o nome desse absurdo, porque foi um negócio também que me chocou na hora e eu fiquei até sem reação. O cara simplesmente, ele pegou as duas mãos, botou aqui na minha blusa e puxou a minha blusa, largou a minha blusa aqui para baixo, justamente para a blusa ficar mais abaixo e o meu peito aqui dar o contraste com a barba e eu poder enxergar o que foi cortado, como é que estava a barba. O cara simplesmente pegou, o cara não perguntou, não pediu licença, o cara falou, pô, posso? Não, o cara simplesmente pegou minha blusa e o cara meteu a mão e fez isso aqui, cara. Cara, na hora eu virei assim e falei, cara, o que tá acontecendo aqui? Aí soltou e tal, ficou naquela coisa assim, porra, me ajeitei. Na hora eu fiquei muito sem reação. Eu acho que eu fiquei mais preocupado com a barba, que na verdade tava uma bosta, porque, enfim, nitidamente o cara tinha deixado torta. E aquilo me deu uma sacudida que eu fiquei sem reação. Cara, eu achei um absurdo total. E aí eu levantei para ver mais de perto como é que estava a barba, deixa eu olhar aqui mais perto do espelho, ver como é que tá. E aí eu percebi que realmente a barba, o desbaste foi ruim.
né? E não estava aquela coisa certinha, né? Simétrica. Não, ele tinha feito um desbaste muito ruim, muito mal feito. Assim, descaradamente é uma pessoa que não sabia, não dominava a técnica. Ele perguntou se estava tudo bem, se precisava ajustar, se precisava de algum acerto. Obviamente que eu não ia sentar de novo e falei, ajeita aí para o cara terminar de cagar minha barba. Claro que não. Eu falei, não, tá tranquilo, chegar em casa eu dou uma acertada aqui, não sei o quê. E aí a gente vai pro próximo absurdo, que é o barbeiro expulsar o cliente. Exatamente o que aconteceu. Eu não terminei de falar a frase, não, que eu vou ajeitar a barba aqui em casa, não sei o quê. Cara, ele virou simplesmente, me cortou, falou assim, beleza, valeu, e esticou a mão. Como que ele diz, cara, pra me cumprimentar, eu falei, cara, então vai lá. E olha que não tinha nem cliente esperando ali. Tá? Tipo, acho que naquele momento não tinha mais cliente ali para ser atendido no momento. Mas o cara simplesmente me expulsou. Entendi, compreendi, eu falei, beleza. Peguei minhas coisas, dei as costas e me direcionei até o caixa para pagar. E aí cumprimentei o caixa, falei, boa noite, boa noite. Aí o cara falou, serviço tal e tal, eu falei, beleza. Aí ele virou para mim e falou, bom, R$120. Lembra que eu tinha falado lá no início que tinha uma placa lá fora falando promoção barba e cabelo R$100? Então, e aí a gente vai para o próximo absurdo, que é valor mascarado. O que acontece é que na hora que ele falou para mim o valor, ele falou, R$120. Eu questionei, falei, ué, mas lá fora tá dizendo que é a promoção, cabelo e barba, R$100. Ele, não, pagamento no dinheiro só. Eu falei, pô, mas isso devia estar especificado ali também, né? Ele falou, não, mas tá lá. E ele falou meio que num tom de deboche. Aí eu acho que nesse momento já tava todo mundo meio que meio puto já, sabe, com a situação. Não sei porquê, tá? Mas eu estava ali exercendo o meu direito de cliente, de consumidor, enfim, estava consumindo um serviço. E aí, realmente, lá tinha uma frasezinha em letras garrafais bem no final da placa dizendo apenas pagamento em dinheiro. Existe uma prática que é ilegal de ser praticada no comércio, que é você cobrar a mais por um serviço pago em débito ou em crédito. Você não pode cobrar mais por um serviço que for pago no débito ou no crédito. E o que alguns estabelecimentos fazem? Eles dão desconto no pagamento à vista. No final das contas é a mesma coisa. Tá? Você só está falando de uma forma diferente, falando de uma forma bonitinha. Eu posso dar desconto para pagamento à vista, não posso cobrar mais caro para pagamento no cartão. Mas na prática é a mesma coisa. Mas vamos fazer as contas aqui. De R$100 para R$120, a gente está falando aí de 20% de juros. Nenhuma operadora de cartão ou nenhuma maquininha cobra juros de 20% em uma transação. Os juros praticados por eles é absurdo. Não é a primeira vez que eu me deparo com uma situação dessas. Tem lugares que eu frequentava e não frequento mais por uma questão de logística, que me cobravam juros também para pagamento em cartão. Até um pouquinho acima, né, dos juros praticados pelas operadoras, mas ok, compreendo, né, ele está repassando esses juros, essa tarifa para mim. Ok, mas nesse caso a diferença era bem grande, a gente está falando de 20%, não são 3%, 4% ou 5%, que é algo que costuma ser praticado pelas operadoras. E o pior foi o seguinte, é que o caixa virou para mim de uma maneira debochada e ainda falou assim, tá, mas você vai pagar? Como quem diz, cara, você tem os R$100 aí para pagar? Naquele momento eu não tinha R$100 trocado na carteira. E eu também, outro momento em que eu fiquei sem reação, eu poderia muito bem ter falado, cara, você vai esperar agora aí porque eu vou no caixa sacar esse dinheiro e volto aqui para pagar. Eu poderia ter feito isso, mas eu estava com pressa, enfim, fiquei, cara, sem reação, confesso, naquele momento. E aí eu puxei o cartão e falei, cara, paga isso aqui, eu só queria ir embora dali. E a outra questão é a seguinte, para você ver como o estabelecimento agiu de má fé, que ele não me deu a opção. Ele poderia muito bem ter virado para mim e falado, olha, se você pagar no dinheiro é R$100, se você pagar no débito é 120. Você escolhe. Ele não me deu essa opção. Ele já virou para mim e falou, é 120. Então aí você vê a má fé do estabelecimento, da pessoa que seja, em já cobrar o valor mais alto, ela não te dá nem a opção. Sei que eu paguei, virei as costas e fiquei muito indignado, porque realmente a experiência foi péssima. O atendimento foi horrível, o corte foi péssimo, a minha experiência ali foi
a pior possível. Eu nunca tinha tido uma experiência tão ruim assim numa barbearia. Eu vou te falar, os caras não me ofereceram nem uma água. Eu não sou o cara de aceitar um monte de chopp e cerveja só porque a barbearia tá dando de cortesia no corte, não. Eu nunca aceitei. Geralmente eu tô no intervalo do trabalho ou tô dirigindo, então eu não vou beber. Cara, mas o cara não oferecer nenhuma água, ele não perguntar nem se eu queria comprar alguma coisa, um refrigerante, alguma coisa que fosse pago, né? Eu poderia ter tomado, tava com sede, enfim, mas nem isso. Então, sem sombra de dúvidas, foi uma experiência péssima e um lugar que eu não volto nunca mais. Eu nem gravar esse vídeo, mas eu resolvi compartilhar essa experiência aqui frustrante, mas para servir de alerta, para chamar atenção para essas situações. Às vezes são situações bobas, situações que as pessoas não se dão conta, mas que podem fazer uma diferença absurda para o cliente, para a experiência de alguém que está indo na sua barbearia. Eu confesso que hoje eu sou muito mais crítico quando eu visito uma barbearia. Eu vou analisar tudo, o atendimento, como é que é o approach, né, como é que foi o corte, as perguntas, aquela coisa toda, porque tem o canal envolvido, né, porque eu quero trazer essa experiência, isso tudo para o canal. Mas o que eu passei, se fosse qualquer outra pessoa, teria saído tão frustrado quanto eu. Então fica aí meu alerta. Se você passou por alguma situação parecida ou situações parecidas como essa, deixa aqui nos comentários, eu quero saber também. Então é isso, desculpa o desabafo, te agradeço por ter assistido esse vídeo até o final. Se você curtiu, inclusive, dá aquele seu like, aproveita e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, tá joia? Então é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.